Eu me chamo Fernando Achamé, sou poeta, historiador, e nós estamos aqui no Sesc Glória, no Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória, Espírito Santo, e para falar um pouco, fazer uma síntese de uma viagem sobre a história desse prédio, desse bem cultural tão importante aqui para os capixabas. No início, é interessante a gente ver a parte geográfica, né? Vitória, como muitos sabem, é uma ilha, quer dizer, faz parte de um pequeno arquipélago. E é um encontro de um céu quase sempre azul, da montanha e do mar. Esse encontro nasceu em Vitória, no início como uma pequena vila, uma vila do açúcar, né? De cada escoar, e é uma baía abrigada importante, né? Entre Salvador e o Rio, a única baía mesmo, naturalmente, abrigada, né? O porto. Então, Vitória é muito ligada ao porto e ao comércio, desde o seu nascimento lá no século XVI, né? Em 1550, 51, por volta desse período. Essa região que nós estamos aqui, esse local, durante muito tempo, era mar. Depois construíram aqui um famoso Cais do Santíssimo, famoso porque era um cais importante para a vila de Vitória, e onde ficava também perto os trapiches, né, os armazéns. Não existia assim um porto como moderno, um cais mesmo, né? Mas aqui, então, as lanchas, as pequenas embarcações acostavam para não só transporte de mercadorias, como também de pessoas para o outro lado da Bahia, né, já em Vila Velha. Já no final do século XIX, início do século XX, houve uma mudança importante aqui no local. Nós já estamos agora, não é mais a Vila do Açúcar, a cidade cresceu, a cidade do café, da madeira, né, com a chegada de mão de obra imigrante, né, dos trabalhadores, e então nós temos uma produção de café que conecta Vitória ao mundo. No final do século XIX, início do século XX, foi construído aqui, no antigo local do Cais do Santíssimo, o Éden Park, né? O Éden Park era como se fosse um parque de diversão fixo, né? Com quiosques, com botequim, né? Um bar, tinha jogo na época, né? Jogos de azar, né? E divertimentos, de modo geral. E interessante que aqui também no Éden Park foi pioneiro na primeira projeção de filmes aqui em Vitória, aqui no Éden Park. Como também quando chegou o gramofone, quer dizer, no início, se colocava no ouvido para se ouvir os fones, né? E tinha um rolo de cera, então as pessoas pagavam tantos mil-réis para ouvir então aquelas músicas gravadas também no Éden Park. Tinha baile de carnaval, comícios políticos, né? Era um local de diversão, um parque de diversão da cidade. E isso funcionou até os anos 10, início dos anos 20, e depois acabou. Esses terrenos, como era um terreno à beira-mar, pertenciam ao governo. E o governo, então, leiloou. E um grupo empresarial grande, que já explorava alguns cinemas aqui em Vitória, comprou um terreno, arrematou esse terreno no leilão e fez um grande empreendimento aqui, né? Dando o nome justamente Glória, o Cine Teatro Glória. No início, inclusive, a intenção era fazer um cinema, que tinham poucos aqui em Vitória, pequenos, para fazer uma grande sala de cinema, e também um hotel, que tinha uma dificuldade de hotel aqui também. Mas, no entanto, eles resolveram fazer um prédio comercial, mas com cinema. Isso eu estou falando do final dos anos 20, os anos importantes, né? Os anos ruidosos, que, inclusive, o Espírito Santo enriqueceu muito por causa do preço do café bom, né? E uma produção também boa, né? E isso, então, movimentou toda essa região. O café agora do interior já escoava por aqui devido às estradas de ferro, né, as ferrovias. Até de uma parte de Minas o café era exportado aqui pelo Porto de Vitória. Então esse movimento todo que justifica também então esse grupo empresarial ter bancado essa construção. E a construção também foi pioneira, no caso do Espírito Santo, mesmo do país, de levantar um prédio, 4 andares, fora o térreo e o terraço, né?
todo em concreto armado. Isso também é um fator interessante. Nessa mesma época, se prosseguia a construção do cais de acostamento do Porto de Vitória, na ilha, não no continente, mas na ilha, e a mesma firma que construiu os armazéns do porto fez também esse prédio, né? A mesma firma de engenharia, porque a técnica era igual, era tudo à beira-mar, né? Cravando estacas de concreto armado e tudo. E esse prédio começou a construção em 27, 28, ele todo em concreto armado, que era uma enorme novidade para ela, principalmente o concreto chamado atirantado, pendurado. Então nós temos um espaço imenso ali da plateia, do cine-teatro, os balcões sem apoio, porque eles têm as vigas que são penduradas na fachada, né? Nos pilares da fachada. Quer dizer, então foi uma inovação muito grande, né? Uma cúpula e tudo. E aqui, então, é o primeiro prédio comercial a ter elevador. 2 elevadores, que também é uma inovação muito grande para a época. Muitas salas, né? Então é como se fosse um centro. E na época, em Vitória, a população era em torno de 20 mil pessoas. A capacidade do cine-teatro era de 1.500 lugares. Quer dizer, quase que a população toda cabia aqui, fazendo um rápido revezamento, né? Então atendia muito bem. Ele virou um cartão postal de Vitória, uma referência com a sua cúpula, né? A sua cúpula importante. Ele se distinguia, né? Era uma cidade realmente ainda acanhada, pequena. Então nós tínhamos na Cidade Alta, onde começou a Vitória, o Palácio do Governo, que depois teve o nome de Palácio Anchieta. Tinha uma área grande, né? Onde funcionava, como se fosse um centro administrativo. E aqui, na Cidade Baixa, o Glória, que é como se fosse um centro comercial. Era um centro comercial, de fato, né? Com cinema e muitas salas para agências marítimas, café, barbearia, lojas para alugar, salas para profissionais liberais, advogados, dentistas, né? Enfim, era um local que movimenta, e sem contar, naturalmente, as sessões, né? A quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em outubro de 1929, atrapalhou um pouco a construção, mas já estava até bem adiantada. Mas as lojas foram inauguradas primeiro, né? E as salas, e o cine-teatro só foi inaugurado no dia 20 de janeiro de 1932. Né? Aí realmente funcionou muito bem e passou a ser antes, no Eden Park, era um parque de diversões da cidade. Agora, como se fosse uma sala de visitas de Vitória. Não só as sessões de filmes, mas também grandes eventos aqui. Por exemplo, em 1935, o 4º centenário da colonização do solo espírito-santense foi comemorado aqui, com a sessão, tinha então o governador, né, na época era o governador Blay, tinha então o presidente do Instituto Histórico, e as autoridades, estudantes e tudo, então fazendo a sessão comemorativa aqui no auditório. Tem fotos disso, é tudo documentado. Aí vinha apresentar uma grande pianista, Guiomar Novaes, se apresentava aqui no Cine-Teatro Glória. Uma compositora e regente, até capixaba, Lícia de Biasi, apresentava o seu poema sinfônico Canaã aqui, né? Até mesmo o Prêmio Nobel de Literatura chilena, a Gabriela Mistral, declamou aqui seus versos. Enfim, era um ponto de referência forte, importante. E continuou, né? Como cine-teatro, formaturas, né? De curso de Direito, curso de Medicina e tudo, faziam formaturas aqui também, né? Sempre, claro, alugando e funcionando salas, né? como salas comerciais, como eu falei. Agora, nos anos 70, houve uma reforma, o prédio foi modernizado, colocou-se ar-condicionado, né? A fachada foi naturalmente mantida, que é uma fachada assim, meio eclética, né? Revestida com pó de pedra, tem uns medalhões, umas sacadas, mas dentro da decoração original era chamado Art Deco, que era uma coisa mais simplificada, né? As luminárias, os desenhos e tudo, eram tudo que é dos anos 20 e 30, né? Art Deco. Depois houve uma decadência, né? Houve decadência do prédio, e o Sesc comprou da família proprietária
todo esse complexo e levou alguns anos para fazer, então, a restauração, a revitalização do prédio, e que então, o Centro Cultural Sesc Glória foi inaugurado em 2014. E aí realmente representou uma coisa importante em termos do centro de Vitória e da própria capital, com muitas atividades ligadas à área de literatura, à área de cinema, né? a música clássica, a apresentação da Orquestra Sinfônica aqui do Espírito Santo, muitas iniciativas, lançamento de livros, né? Palestras e tal. São inúmeras mesmo as atividades, que a gente pode dizer que aquele centro comercial que funcionou, coisas importantes, como uma Câmara Municipal de Vitória, Bolsa Oficial de Café, funcionou aqui. Primeiro centro comercial do café do Espírito Santo foi nesse prédio. Agora nós temos um centro cultural, né? Quer dizer, um bem cultural importante, funcionando, e a gente pode até dizer que tem problemas no centro de Vitória, uma certa decadência, mas esse prédio, com seu funcionamento, será uma locomotiva que vai impulsionar a revitalização, o ressurgimento do centro de Vitória como um local bom para se morar, para se trabalhar.